Bem-vindos à nossa análise de hoje. Sabe, é uma verdadeira alegria ter todo mundo aqui para a gente mergulhar juntos em um tema tão essencial. Hoje nós vamos explorar reflexões profundas sobre a mente humana baseadas nos ensinamentos de Sri Satya Sai Baba. Vamos fazer juntos essa jornada, saindo do caos do dia a dia até encontrar aquela quietude que a gente tanto busca lá no fundo. Mas para começar, pensem um pouco nessa pergunta. Por que o descanso é concedido a praticamente tudo no mundo moderno, menos a nossa própria mente? É até intrigante, não é? A gente vive em uma era totalmente obcecada por produtividade, por otimização, por fazer mais e mais rápido. Nós criamos rotinas milimetricamente calculadas, cuidamos super bem de tudo que é material ao nosso redor para não desgastar, mas e a nossa mente? Parece que a gente tem um ponto cego imenso quando se trata da nossa própria engrenagem interna, do lugar exato onde nascem os nossos pensamentos. Bom, vamos mergulhar fundo nisso, o peso da mente e a nossa natureza acumulativa. A verdade é que a experiência humana carrega um fardo gigantesco por causa desse nosso hábito de acumular as coisas internamente. O grande detalhe é que a mente simplesmente não conhece a arte da renúncia. É como se, por puro instinto de sobrevivência, a gente estivesse sempre juntando e retendo as coisas. A gente age como grandes coletores, absorvendo informações, sentimentos e estímulos sem parar, só que sem nunca focar em descartar o que já não serve mais. E isso, claro, cria uma carga interna absurdamente pesada que não tem por onde sair. E o que exatamente a gente acumula? Começa com coisas aparentemente inofensivas, tipo as experiências do dia a dia e as memórias. Mas rapidinho, esse hábito se transforma em reter dor, frustrações e uma ansiedade latente. O resultado? Um sofrimento contínuo que fica ali, fervendo por dentro. Pensem numa panela de pressão emocional no fogo alto, borbulhando sem parar, e a válvula de escape simplesmente não funciona. É exatamente desse caos, dessa panela sem alívio, que nasce toda a nossa agitação interna diária. Mas olha, existe uma saída estruturada para lidar com isso. Os textos nos apresentam o caminho do yogi. E aqui não estamos falando de alguém isolado no topo de uma montanha, não. O yogi é quem alcança a verdadeira serenidade espiritual. E como se faz isso? Ensinando a mente a prática super difícil do sacrifício e do desapego. Não é sobre abrir mão de bens materiais, mas sobre o esforço interno de deixar ir os pensamentos intrusivos e as mágoas acumuladas. Ensinar a mente a largar esse peso é o único jeito real de achar a paz. A ilusão do relógio, onde o tempo encontra a pausa. Tem uma metáfora lindíssima no texto que muda totalmente a forma como a gente enxerga o tempo e essa continuidade toda. E isso ilustra brilhantemente uma questão fundamental. Quando a gente olha para as engrenagens de um relógio, ou ouve aquele som de tic-tac, dá a impressão de que é um fluxo contínuo, sem interrupção nenhuma. Mas a realidade mecânica não é bem assim. O movimento não é contínuo de verdade. Existe sim uma pausa, um intervalinho minúsculo e quase imperceptível de descanso entre um tique e o próximo. O mecanismo avança e para, avança e para. Até esse ponteiro incansável precisa dessa fração de segundo para descansar. Agora contrastem isso com muita compaixão com a nossa própria mente. A gente não se dá nem mesmo essa pausa minúscula entre um pensamento e outro. É muito pesado pensar na profundidade disso, né? A gente pula de forma implacável de uma memória do passado para uma preocupação urgente com o futuro. De uma faísca de alegria para um medo enorme. Tudo se encavala. A gente simplesmente não permite ao nosso ser uma única fração de segundo de silêncio absoluto. O nosso tic-tac mental não tem intervalo. E claro que essa falta de pausa cobra um preço caríssimo. Essa enxurrada contínua de pensamentos causa uma desordem interna total. Sem espaço para respirar, os pensamentos ficam completamente desconectados e a nossa confusão e ansiedade vão lá nas alturas. Mas o que mais impressiona na visão de Sri Satya Sai Baba é que essa mente sem descanso é apontada como a fonte principal da falta de saúde do ser humano. Muito do nosso esgotamento crônico e do sofrimento físico não vem do esforço do corpo. Vem dessa exaustão invisível de um cérebro que não desliga nunca. Chegamos então ao descanso negligenciado, o grande paradoxo moderno. É muito curioso observar como a gente trata o mundo externo em comparação com o nosso próprio mundo interno. É até profundamente irônico. Olhem só, a gente planeja meticulosamente as férias e o lazer para dar descanso ao corpo físico. A gente reconhece na mesma hora que as máquinas precisam ser desligadas para não superaquecer. Se a bateria do celular bate em 1%, é um desespero total para achar tomada. Mas quando o assunto é a mente, a ferramenta mais complexa, vital e delicada que a gente possui, bom, esse é um dever completamente negligenciado.
A gente nega descanso a ela e a deixa operar no limite da exaustão. A verdadeira meditação, o antídoto para a agitação. Vamos desacelerar um pouquinho agora e entender a solução definitiva que o texto nos propõe. Então, ponto crucial é o seguinte: a meditação não é aquele estado místico inatingível ou algo só para quem domina técnicas super complexas. A definição pura aqui é incrivelmente acessível e libertadora. Meditação é simplesmente um nome específico que se dá a esse período de descanso obrigatório que a gente tem que proporcionar para a mente agitada e rebelde. É o ato voluntário de fechar os olhos e permitir de propósito que a mente tenha aquela pausa entre os tiques do relógio que ela não consegue achar sozinha. Tem uma sabedoria tão atemporal nessas palavras de Sri Sathya Sai Baba proferidas naquele discurso em janeiro de 1983. Pensem bem, se naquela época a meditação já era vista como um período de descanso vital para a mente rebelde, imaginem hoje, num mundo exponencialmente mais barulhento e conectado. Fica muito claro que o verdadeiro repouso não é um capricho, não é um luxo de fim de semana. É uma urgência total, uma necessidade espiritual e de saúde. O dever de se desligar temporariamente é, acima de tudo, um ato de amor profundo pela nossa própria vida. E para encerrar, fica aqui essa provocação. Se até mesmo as máquinas de metal, plástico e silício que a gente constrói têm o direito garantido a uma pausa para continuar funcionando, quando é que nós vamos dar à nossa própria mente a permissão para finalmente descansar? Que essa pergunta fique ecoando nos nossos momentos de silêncio e que ela inspire a busca por aquela pausa reparadora capaz de transformar o caos em pura serenidade. Foi muito bom ter a companhia de todos para esta análise, um grande abraço e até a nossa próxima descoberta.